Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco na nossa aula de História do 7º ano está o nosso professor intérprete de Libras, professor Jeremias Cabral. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai compreender as principais características da formação da Europa medieval e compreender o conceito de feudalismo. Para introduzir a nossa aula de hoje, eu trago aquelas perguntinhas, se você lembra. Você lembra o que ocorreu depois da morte de Carlos Magno? Você lembra que o Império Carolíngio foi dividido em 3 reinos menores e o poder político foi se fragmentando e aumentando o poder dos nobres. Então, após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio, né, foi dividido em 3 e isso fragmentou o poder do rei e aumentou aí o poder dos guerreiros, que esses guerreiros depois receberam títulos de nobreza, se tornando aí a nobreza medieval. Ok? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai entender essa formação desse modelo medieval que é o sistema feudal, ok? A partir do século X. Então, a gente vê aí essa imagem. Você saberia dizer o que se refere a essa imagem? Tá? Quando a gente observa essa imagem e essa daqui, existe alguma relação entre essas imagens, essa daí e a anterior? É um jogo da feira, né, justa, no caso, uma feira renascentista em São Francisco, na Califórnia, e essa outra imagem do período medieval. Então, quando a gente observa essas imagens, elas representam o quê? Os torneios medievais, tá? Que os guerreiros medievais lembram aquelas situações das armaduras dos guerreiros, né? Essas armaduras dos guerreiros, o cavalo também, surgiu nesse período medieval. E aí, só quem podia disputar dessas lutas medievais eram os nobres, tá? Os guerreiros, e aí eles recebiam, às vezes em troca, uma terra, um prêmio em riquezas ou até mesmo uma aliança de casamento. Também essas feiras, né, elas são retratadas até hoje representando aquele período, como é no caso dessa feira renascentista lá nos Estados Unidos. Essas feiras renascentistas é uma lembrança lá desses torneios que ocorriam na Europa medieval. Ok? Isso é só para introduzir a nossa aula. Então, vamos lá para a formação dessa Europa medieval, né? Então, se formou por meio de um longo processo de combinações de elementos de origem romana e germânica e religiosa. Então, a primeira dos romanos, né, a Europa medieval herdou o colonato, que é a relação de trabalho em que o camponês plantava em um pedaço de terra do proprietário para seu sustento e, em troca, dava a ele uma parte da colheita. Então, lembram que na aula passada eu falei sobre o colonato? Então, o camponês ganhava uma parte da terra, plantava, e parte da sua colheita ele dava ao proprietário com um pagamento, como uso daquela terra que ele cedeu para o plantio. Então, ele tirava para o seu sustento e a parte ele pagava como o uso, né, para o uso da terra, não só da terra, mas também do moinho, também dos equipamentos que o rei, assim, o proprietário da terra garantia a ele, o senhor da terra garantia a ele. E também a proteção militar que o senhor da terra também garantia a esses camponeses, ok? E aí, o segundo, a gente vê aí dos germânicos, ele herdou o comitatus, que era o grupo de guerreiros unidos a um chefe militar e a quem deveria servir e honrar. Lembram da ideia da vassalagem, né, do sistema de honra? Então, esse sistema de honra surgiu justamente dos povos germânicos, né, através do comitatus, que era essa aliança de proteção militar e, em troca, a honra, né, a palavra do cavaleiro. Por isso que diz assim, a palavra do homem, a palavra do cavaleiro, ela tem que ser uma só. Então, vem justamente dessa honra nesse período de um homem
tratava com o outro e honrava com a sua palavra. E aí também o terceiro ponto do cristianismo, que é a parte religiosa, possibilitou a ligação entre romanos e germanos e deu unidade ao mundo medieval. Então, a aliança, a influência da Igreja Católica dentro do mundo medieval foi justamente essa unidade que ele deu ao povo romano, que a grande parte já era cristã, e o povo germânico, que a maioria era politeísta. Então, com a convenção de alguns reis, começando com Clovis, depois a extensão do Império Carolíngio, por quase todo o território europeu do Ocidente, essa aliança fortaleceu aí a unidade também religiosa, porque as pessoas começaram a se converter. O Carlos Magno, ele começou a construir templos nesses territórios que eles iam conquistando desses povos germânicos que viviam em rivalidade, tá? Então isso fortaleceu também o poder político da igreja nesse território, na expansão do Império Carolíngio. E aí a gente vê aí o quê? O feudalismo, a formação. O que era o feudo? A palavra derivada do germânico fier, que significa bem de importância, posse, propriedade, ok? Então a gente vê aí a terra como esse elemento de propriedade. E a gente vê também dentro dessa imagem a divisão lá, o castelo, o camponês, as terras aí divididas em partes, e depois a gente vai entender como era essa divisão dessa terra. E o feudalismo é o sistema que se estabeleceu na Europa a partir do final do século X. Então, falando de feudalismo ainda, o feudalismo é o sistema que se estabeleceu na Europa, a partir do século X, em termos, a gente vê aí o primeiro econômico, baseava-se no senhorio e na produção agrícola. O senhorio era justamente aquele pedaço de terra dividido em mansos, o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. E aí, o social, em termos sociais, o sistema feudal apresentou uma sociedade de ordens. Nas relações sociais havia dois tipos, a relação de suzerania e vassalagem e a relação servil. Como a gente viu na aula passada, o suzerano dava a terra e o vassalo, em honra à palavra, aquela concessão, ela dava a proteção militar. E também o próprio senhorio, a pessoa que era dono do senhorio da terra, ele poderia ceder aí aos camponeses para plantio e, em troca, ele dava o seu trabalho como um trabalho de servidão, dando parte da produção agrícola ao senhor da terra, ao senhor do senhorio. Em termos políticos, caracteriza-se pelo poder descentralizado exercido pela nobreza. Então, no final do Império Carolíngio, e aí a partir do século X, o poder estava descentralizado, o poder político na mão do rei, e aí o poder desses nobres, que eram grandes proprietários de terra, inclusive depois a própria igreja também era grande proprietária de terra, eles vão exercer um poder fragmentado, porque todos esses nobres e igreja também vai exercer poder dentro do território, desse território europeu, da Europa Ocidental nesse período. E aí a gente vê aí, o feudalismo, depois de Carlos Magno, os duques, marqueses, condes passaram a formar a elite da nobreza medieval. E dentro, aí a miniatura, nessa imagem, investidura de um cavaleiro dos estatutos da ordem, tá? E aí a gente mostra aí o ritual de cavaleiro, no caso, um nobre se tornando cavalheiro. A gente mostra também para vocês que com a morte de Carlos Magno, os vassalos do rei e seus descendentes passaram a doar feudos a outros nobres em troca de fidelidade e dependência pessoal. O vassalo se comprometia a ajudar militarmente na segurança do feudo do seu suzerano. No caso, não só o rei doava, como também o vassalo poderia doar e se tornar suzerano de outro.
ok? Então a gente vê aí que o feudo era muitas vezes uma grande extensão de terra, mas podia ser também um direito de cobrar impostos, receber um cargo ou uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. Então, no caso, poderia também um suzerano cobrar impostos, cobrar um certo dinheiro do feudo que ele concedeu a um determinado vassalo. Aí a gente vê aqui, aquele que doava um feudo era chamado suzerano e o que recebia, vassalo. Então a gente vê aí, se um duque doava um feudo a um conde, tornava-se suzerano do conde, e aí sucessivamente, ok? A gente vê na imagem esse exemplo aí da vassalagem, né, desse sistema de vassalagem. Então, o suzerano, ele dava proteção e concessão do feudo ao vassalo e, em troca, o vassalo dava auxílio militar ou monetário. No caso, poderia também pagar impostos ao seu suzerano. E a fidelidade e conselhos também. No caso, se ele precisasse de uma ajuda, ele também, o vassalo deveria dar ao seu suzerano. Então a gente vê aí o esquema maior, né? O rei era o suzerano maior que concedeu o vassalo, então o duque poderia ser o vassalo do rei, mas também poderia ser suzerano do conde. O conde poderia ser vassalo do duque, mas poderia também ser suzerano de um barão, e aí sucessivamente. Então, feudalismo, com muitas vezes o feudo era uma terra. Aos poucos, o território da Europa Ocidental foi se fragmentando. E aí, com isso, os nobres se fortaleceram, os reis carolíngios foram perdendo poder e o feudalismo se consolidou. Então, gente, a formação do feudalismo, né, no século X foi justamente isso, a fragmentação do poder real, os nobres se fortalecendo e concedendo aí essa relação, fortalecendo essa relação de vassalagem, né, e aí ganhando poder, tendo vassalo, sendo suzerano, e a nobreza aí ganhando esse espaço de poder, e o poder centralizado nas mãos do rei foi sendo fragmentado. Ok? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.